bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio em que vamos passar pelos principais acontecimentos do futebol alemão nos últimos dias, destacando, é claro, a 27ª rodada da Bundesliga que aconteceu nesse último final de semana, com um espetáculo de gols. A gente reclamou no último episódio que a 26ª rodada teve poucas bolas na rede. A 27ª compensou, teve 40 gols distribuídos em 9 partidas, média de mais de 4 gols por jogo. Vários atletas balançaram as redes mais de uma vez nessa rodada e vamos passar pelos principais acontecimentos que aconteceram nesses jogos. E para me ajudar a fazer essas análises, a fazer esses comentários, eu tenho ao meu lado virtualmente, como de costume, o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Obrigado, Xará. É bom estarmos aqui de volta nessa segunda-feira. Falando de Bundesliga, né? Como você comentou, uma rodada muito agitada em termos de gols, né? E eu acho que diria que é um final de semana na Alemanha muito agitado. Eu acho que não só dentro de campo, né? A gente viu muitas movimentações fora dele, tanto na primeira, tanto na segunda divisão, que no final do programa eu vou trazer uma novidade também. E, assim, né? Entre alguns mortos e feridos, né? Restaram alguns aí. E que lentamente aí alguns times vão começando a juntar seus cacos e vão começar a tentar montar 2027, 2026, 27, outros tentando salvar 2025, 26 ainda, e tem muita coisa ainda em disputa, apesar de um título bem encaminhado para o Bayern de Munique. É isso, vamos passar pelas coisas que aconteceram dentro de campo, mas o que aconteceu fora deles também chamou muita atenção ao longo dos últimos dias. E antes da gente entrar nos nossos assuntos, Xará, quero fazer aqueles agradecimentos de costume, agradecer a todo mundo que acompanha o Chucrute FC, dar um salve também para os nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também fazem uma ótima cobertura sobre o que acontece no futebol da Alemanha. Então vamos lá, Xará, falar dos jogos da rodada, falar sobre os principais assuntos dos últimos dias na Bundesliga, começando pelo que aconteceu lá no Signal Iduna Park, onde o Borussia Dortmund venceu o Hamburgo por 3-2, uma vitória impressionante da equipe aurinegra, que estava perdendo por 2-0 até a parte final do jogo e em 11 minutos fez 3 gols. Mas nesse episódio, Xará, a gente não vai destacar exatamente o que aconteceu no gramado do Signal Iduna Park, mas sim nos bastidores. Sebastian Kehl deixa a posição de diretor esportivo do Borussia Dortmund após 4 anos. Lá em 2022, ele foi o responsável por substituir o Michael Zorc, que foi peça fundamental no período de sucesso do Borussia Dortmund ao longo da década passada, mas Kehl não conseguiu corresponder às expectativas. E as contratações do clube nas últimas janelas de transferência provavelmente tiveram um papel importante nessa decisão do Dortmund em fazer uma troca no comando. Aconteceram investimentos altos ali, na faixa entre 20 e 30 milhões de euros, e a impressão que fica é que a maioria desses jogadores acabaram sendo caros demais, acabaram ainda pelo menos não correspondendo a todo o montante que foi investido neles. Casos, por exemplo, de Ian Couto, Chukwuemeka, Fábio Silva, e agora o Borussia Dortmund tenta encontrar um novo caminho. Xará, o novo nome para o cargo de diretor esportivo já está definido, ele se chama Nils Ole Buch. Queria te ouvir um pouco primeiro sobre o Sebastian Kehl, depois a gente passa para o novo integrante, para o novo ocupante dessa cadeira no Dortmund. Assim, acho que falar do trabalho do Keller, eu acho que é falar de uma decepção, acho que pessoal e de muitos fãs do Dortmund também, né? É um cara que começou tendo decisões muito assertivas, né? Encerrando ciclos que deveriam se encerrar naqueles momentos e tentando trazer algo novo àquela altura. E o que se viu depois foi o que você destacou, né? Contratações com preços muito acima da média, decisões de treinador e às vezes sustentar treinadores muito ruins e tudo mais. Então, o que se viu foi apenas uma extensão do pensamento que norteia o Dortmund e a sua mediocridade
nos últimos anos, né? Foi quase como se o Kelly fosse engolido pelo aquele contexto que o Dortmund já vive há um longo tempo. Sobre o jogo, confesso que não sei se você chegou a me perguntar, mas eu vou dar uma pequeno pitaco. Eu Fique à acho vontade. que, assim, sobre o jogo em si, eu acho que tem um pouco de dedo do Niko Kovac depois do intervalo, sim, mas assim, também o próprio legislou em causa própria de forma negativa, né? Eu acho que tem certas coisas que você não. Que é tipo, ele usou meio que uma premissa do Paulinho Gogó, né? O Paulinho Gogó tem uma grande frase, né? Quem não tem dinheiro conta história. O Nico Kovac usou a premissa, quem não tem explicação conta história, pô. Ah, Ramadã e tal, pô, brother. Na boa, o Guirassi com Ramadã, sem Ramadã. Você não pode deixar um cara de gols como ele longe do time titular, sabe? E o que ele fez no segundo tempo foi novamente uma atuação à altura da qualidade dele. E também o Remy Bessebaini também marcando seus 2 gols, né? Curiosamente, os dois marcaram a virada e os dois eram impactados diretamente pela situação do Ramadã. Mas, assim, além dessa crítica clara ao Niko Kovac, eu falando agora do Book, voltando para essa questão do tema de direção esportiva, bom, eu acho que o Book é um cara que o Dortmund precisava para se colocar na situação dos grandes times da Bundesliga, né? Eu acho que hoje o Stuttgart com o Wolfgang o, o Marcus Kruse no Eintracht Frankfurt, o próprio Simon Rolfs no Leverkusen, são dirigentes que colocam esses clubes em outro patamar em termos de recrutamento. Eu acho que o Olbuch é um profissional, é um dirigente que é capaz de colocar o Dortmund nesse patamar de assertividade em termos de contratação e de decisões também. Ele, apesar de alguns momentos difíceis que foram raros em Elversberg, desde 2018, quando ele chegou ao clube junto dele ao Rosteffen, pouquíssimas adversidades ele viveu, mas é, teve momentos ali na primeira temporada da segunda divisão que ele poderia facilmente ter desligado o Rosteffen. É, mas eu acho que o principal ponto de destaque dele é principalmente a questão de recrutar jogadores. Eu acho que eu vou dizer alguns nomes aqui que não são muito familiares para o público médio da Bundesliga, mas que no Elversberg fizeram e fazem total diferença, né? Por exemplo, o Niklas Christoph é um goleiro que estava esquecido na Regionalliga Südwest, Regionalliga Südwest, é isso mesmo, no Astoria Waldorf, e hoje é o goleiro do Elversberg há anos. O David Mokva vinha jogando agora no Hoffenheim 2 e se encaixou muito bem, substituindo o Abdul Talib, que é um outro bom jogador aí que ele descobriu lá no FC Gießen, também da Regionalliga Südwest. Então, tipo, são exemplos assim de jogadores bem marginalizados, por assim dizer, que ele foi lá, não pagou às vezes transferências, né? O caso do Christoph e do Abdul Talib foram esses exemplos. O próprio Mokva foi uma transferência um pouco mais cara, foi 1,5 milhão de euros para o Hoffenheim 2. Mas assim, ele teve outros também, o Petkov, que saiu do Augsburg, defenestrado, pagou 300 mil euros, e o Petkov é um dos melhores jogadores do Elversberg nesses últimos anos. Então, tipo, jogadores fora do mainstream que fizeram a diferença, eu acho, e eu espero soluções criativas do Nils Ole Buch, um profissional que, na teoria, não tem nenhuma ligação com o Dortmund, né, diretamente, pois nunca foi jogador do clube, jogou sempre no Wien Wiesbaden, no Rot-Weiss-Ahlen, até por isso conhece Marco Reus, e também muito tempo jogou no Duisburg, então eu acho que só de também já não ter essa vinculação direta com os grandes mentores da mediocridade recente que o Dortmund passa, eu acho que já é um ponto positivo, algo que o Dortmund não abria mão já há algum tempo, desse tipo de profissional. Pois é, o Sebastian Kell foi jogador do Borussia Dortmund por anos e anos, foi campeão da Bundesliga 3 vezes. O antecessor dele, o Michael Zorc, também foi jogador do Borussia Dortmund durante basicamente toda a carreira ali entre as décadas de 80 e 90 do século passado. A gente também tem acima do cargo de diretor esportivo, ou seja, acima do Ole Buch nesse momento, o Lars Ricken,
outro ex-jogador do Borussia Dortmund. Então, o Nils Ole Buck acaba fugindo um pouco dessa linha de ex-jogadores do Dortmund que assumem cargos de direção no clube. O Nils Ole Buck ele chegou em 2018 ao Elversberg, como você falou, Xará, e é importante notar que o clube, o Elversberg, na temporada 21-22, ainda estava na quarta divisão do futebol alemão. Então, o Buck foi um profissional que ajudou o clube a subir na pirâmide do futebol alemão, passar pela terceira divisão, chegar à segunda divisão, e atualmente na Zweite Bundesliga o Elversberg é o segundo colocado, com uma chance real de chegar à Bundesliga na próxima temporada. Mas agora o desafio dele é de proporções bem maiores. Estamos falando de clubes com torcidas, com responsabilidades de tamanhos bem diferentes. Agora, esse ponto que você falou sobre descobrir novos talentos para desenvolver e revelar e eventualmente vender para outros clubes é algo que talvez seja importante para o Borussia Dortmund recuperar, não é? A gente viu em anos recentes o Borussia Dortmund fazer muito bem esse processo, mas nas últimas temporadas essa característica acabou ficando um pouco perdida. E lá no Elversberg, como você já mencionou, o Nils Ole Buck tinha esse fator como um dos seus pontos positivos, tinha esse ponto do seu trabalho como algo extremamente positivo. Agora vamos ver se o Buck consegue trazer para o elenco do Borussia Dortmund outros jogadores jovens que ainda não são tão conhecidos e que têm um potencial de revenda grande para o futuro, para que permita que o clube não só fature com essas vendas, mas também consiga competir de forma mais igual, quem sabe, com o Bayern de Munique. Agora, nessa chegada do Buck, ele talvez já tenha um primeiro grande desafio. Será que ele já vai se envolver na missão Schlotterbeck? O contrato do zagueiro ainda não foi renovado, é um vínculo que vai até o meio de 2027 e a gente imagina que, se não for renovado agora, no meio desse ano, o Borussia Dortmund deve vender talvez sua principal peça, talvez seu principal jogador, porque seria impensável você perder um cara como o Schlotterbeck de graça lá no meio de 2027. Vejamos, essa é talvez a primeira grande atribuição do Buck em seu trabalho lá no Signal Iduna Park. Borussia Dortmund teve a despedida do Sebastian Kehl como diretor esportivo e tivemos outra despedida importante após essa rodada, mas lá em Colônia. O Colônia empatou com o Borussia Mönchengladbach em 3-3 num derby do Reno espetacular, cheio de altos e baixos para as duas equipes ao longo dos 90 minutos. E mesmo com o ponto somado, o Colônia optou pela demissão do seu treinador, demissão do Lukas Kwasniok. Trazendo um pouquinho do jogo, o Gladbach abriu o placar aos 27 segundos, o Colônia virou com menos de 8 minutos de bola rolando, tivemos 3 gols relâmpago na partida, o Gladbach conseguiu ainda outra virada no placar, mas cedeu o empate na reta final. O Colônia agora chega a 7 rodadas consecutivas sem vencer e se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. Agora, Xará, essa demissão do Kwasniok tem um lado, de certa forma, frustrante, acredito eu, para o torcedor do Colônia, para quem acompanha o Colônia, porque o time deu bons sinais ao longo da temporada. Em duelos contra clubes mais poderosos, como o Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Leipzig, o Colônia deixou boa impressão. O Colônia conseguiu duelar bem contra essas equipes mais poderosas, mas a falta de resultados deixou o clube numa situação muito complicada e agora a diretoria optou por apertar o botão de emergência e trazer um novo comandante para essa reta final de Bundesliga. Né? As coisas no Colônia há semanas não vivem em boa situação, né? Além dessa situação esportiva de 7 vitórias eita! 7 jogos sem vencer. A gente já vinha comentando na última semana que o Kwasniok precisaria somar 4 pontos para evitar a demissão e ele somou 2. Então se tornou algo insustentável, né? E muito se dizia, por exemplo, que Friedhelm Funkel seria o bombeiro novamente para salvar essa situação, mas aparentemente o Colônia optou por René Wagner, que já era assistente fixo do clube e hoje também anunciou o Armin Hetschon,
que é um auxiliar para lá de experiente, trabalhou no Dortmund nos últimos anos, no Frankfurt também teve uma passagem rápida e agora vai se juntar à comissão do René para comandar o Colônia nos próximos jogos. Mas, assim, acho que falando do contexto, acho que o Colônia e o Kwasniok, principalmente, eu acho que tem um pouco de azar também nesse processo todo, sabe? Eu acho que ele, assim como o Ross Steffen, foi muito vítima do próprio sucesso na temporada passada, né? Se che- Chegou um treinador com enorme expectativa de impor um jogo que o torcedor do Colônia fosse se identificar, né? Um jogo de muita posse de bola, até porque o Kwasniok, ele já declarou que era um exímio fã do Guardiola, de sempre gostou desse tipo de perfil de jogo. E com as lesões que a temporada foi dando, né, ao elenco, lentamente essa ideia de jogo foi sucumbindo. Eu acho que em nenhum momento também ele procurou replicar o time do. Eu acho que ele sabia muito onde ele estava se metendo, no sentido de saber que ele não conseguiria trocar posse com os 90% dos adversários da Bundesliga, e foi tentando fazer um time que competia muito fisicamente, bem diferente até mesmo do que o time da segunda divisão produzia. Um time forte, um time que tinha jogadores dos lados do campo com muita vocação ofensiva e que tinha no Ragnar Arke alguma esperança de marcar gols. Mas assim, o próprio Arre fisicamente foi muito instável durante boa parte do trabalho, durante algum tempo no trabalho. O Marius Bülter, o Waldschmidt se provaram péssimas escolhas do Thomas Kessler em investimentos no plantel, então, tipo, sabe, é o que eu tô tentando explicar. Eu acho que é uma conjunção de fatores que levavam à decisão. Logicamente, o plano de jogo dele, às vezes mudando para quatro, às vezes voltando para três centrais e tentando remontar esse time, principalmente na defesa, com várias lesões, né? Eu já citei no episódio passado, né? O Simpson Pussey, que veio no verão, veio agora na janela de inverno, estava acertando a defesa, se machucou. Na lateral direita, quem jogou no derby foi uma situação muito tosca, né? Porque o Cebolosem foi suspenso, não pôde jogar. O Tom Kraus foi anunciado como jogador na lateral direita, assim como no jogo contra o Hamburgo. Mas ele também teve um problema e não pôde jogar. E quem jogou foi o Chenny Neumann, um garoto da base. E o Chenny Neumann foi o principal responsável pelo resultado dos 3 gols do Gladbach. Os 3 gols do Gladbach foram em cima dele. Então, tipo, até o azar foi estava contando já na fase do trabalho do Kwasniok nessa reta final. Então, sabe, eu acho que foi um trabalho de muita resistência em pouca imposição de modelo e de ideia do próprio Kwasniok boa parte do tempo. E eu acho que assim, eu acho que o Colônia pelo menos passa por esse processo de entendimento que eu acho que para a próxima temporada você não pode botar um bando de renegados de times grandes como o Waldschmidt, como Marius Bülter e achar que isso vai dar certo, mesmo você sendo um time recém-promovido, sabe? Eu acho que essas duas contratações em especial pegam muito no calo do torcedor, porque definitivamente todo mundo sabia que não ia dar certo. São jogadores que renderam em certo contexto e é isso, sabe? E o Wally Schmidt é até um jogador que flopou em vários outros clubes no Hamburgo. Ele só jogou bem um momentinho ali no Freiburg. Então, tipo, é um jogador que já se provava um erro há muito tempo. E, e agora, por exemplo, sabendo disso, o time já está começando a pensar 2026, 27, já sem o Florian Kainz, que é uma marca, um ídolo histórico do clube, já vai se aposentar. O Tim Steiten veio para se juntar ao Thomas Kessler na montagem do elenco para a próxima temporada. E eu acredito que o futuro para o Colônia acho que passa muito logicamente pela permanência, né? Ainda até pela indecisão dela, a gente não sabe muito o que pode vir para o futuro, mas o René Wagner tem a confiança interna, ninguém conhece muito o trabalho dele. Eu acho que se fosse, por exemplo, o Stefan Hufbeck, que é o treinador do Colônia Sub-19, acho que tinha muito mais chance, talvez, dele ser até efetivado. É um treinador que tem sucesso nas categorias de base. O Colônia faz boas campanhas na Bundesliga Sub-19 há alguns anos e também faz boas campanhas na Youth League. Então, é uma situação, assim, um pouco complexa,
e pelo que Wozniak, eu acho que é um pouco disso que eu tentei explicar, né? Um treinador que foi refém do próprio sucesso na segunda divisão com o Paderborn e também de certa infelicidade pelas lesões que atormentaram o time ao longo da temporada e ele não foi conseguindo encontrar as melhores soluções para esses problemas que vinham acontecendo. Esse caso do Neumann ocupando a lateral direita do Colônia a poucos minutos do jogo começar foi realmente trágico para o Colônia. E ainda mais com o gol do Gladbach saindo logo aos 27 segundos de jogo. E dali em diante, o garoto do Colônia, que tem pouquíssima experiência em jogos da Bundesliga, acabou não conseguindo se recuperar. E essa demissão do Lucas Kwasniok, eu acho que tem um ar de frustração para a torcida do Colônia também, porque havia a expectativa de construir um trabalho a longo prazo com o Kwasniok para tentar manter o clube estabilizado na Bundesliga. E agora o clube deve recomeçar do zero novamente, com a perspectiva de talvez trazer um bombeiro para as rodadas finais. Seria o caso se a equipe contratasse, por exemplo, o Friedhelm Funkel, que o Xará já mencionou. Ou seja, o Friedhelm Funkel não seria uma solução a longo prazo para o Colônia. O time teria que recomeçar do zero de qualquer forma, buscando, quem sabe, um novo treinador novamente na entre uma temporada e outra. E essa é a terceira temporada seguida que o Colônia muda de treinador no meio do caminho, ao longo da temporada. Teve até um caso muito curioso justamente no ano passado, quando o time estava muito perto do acesso e acabou emendando uma sequência ruim ali na reta final da Zweite Bundesliga. Faltando 2 jogos para o fim do campeonato, chamaram o bombeiro Friedhelm Funkel e ele ajudou a garantir o acesso. Colônia então trouxe o Lucas Kwasniok e na expectativa de que esse trabalho tivesse uma duração maior, o time acabou não respondendo tão bem e o risco de rebaixamento fez a diretoria tomar essa decisão de demitir o Kwasniok antes que o Colônia entrasse na zona de rebaixamento. A gente teve esse 3-3 lá no Rhein-Energie Stadium, mas esse não foi o único placar de 3-3 que aconteceu nessa rodada cheia de gols da Bundesliga. A gente teve também um 3-3 entre Heidenheim e Bayer Leverkusen, um empate surpreendente quando a gente vê a situação das duas equipes na tabela. Heidenheim lanterna, praticamente rebaixada, é só uma questão matemática para confirmar a queda da equipe do Heidenheim para a segunda divisão, e o Bayer Leverkusen brigando fortemente por vaga na Champions League. O Leverkusen empatou esse jogo, mesmo depois de ter aberto 2-0 no primeiro tempo e estar à frente por 3-2 na reta final da partida. A equipe comandada pelo Kasper Hjulmand acabou cedendo o empate nessas duas ocasiões. E com um resultado desses contra o Lanterna, acho que dá para dizer que é o ponto mais baixo da passagem desse treinador pelo clube. Tudo bem, é uma temporada bem atípica para o Leverkusen, para o Kasper Hjulmand, inclusive, porque ele chegou sem pré-temporada, num clube que está envolvido em 3 competições, até pouco tempo, melhor dizendo, estava envolvido em 3 competições, Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League. Então o tempo para treinamentos não foi muito grande para o Kasper Hjulmand. Agora, a pressão já começa a crescer para cima dele e começam a surgir informações até sobre uma possível saída do treinador dinamarquês ao final dessa temporada. O Florian Plettenberg, jornalista da Sky Sports, noticiou hoje já que o Fabian Hurtzler, atualmente no Brighton e que também já teve passagem pelo São Paulo recentemente, é um nome observado pela diretoria do Bayer Leverkusen. E a sequência e não é apenas por esse empate contra o Heidenheim que a situação do Kasper Hjulmand fica mais crítica dentro do clube perante a diretoria. A sequência do Leverkusen nas últimas rodadas, nas últimas semanas, é bem negativa. Dos últimos 9 jogos, o time só venceu uma partida contra o Hamburgo, placar de 1-0 lá no Volksparkstadion, e nesse período aconteceu inclusive a eliminação da Champions League, que já era de certa forma esperada diante do Arsenal, talvez não, um dos principais times da Europa ao longo dessa temporada, mas não deixa de ser um golpe duro para a equipe do Leverkusen nesse mês de março.
E o Leverkusen, e para o Leverkusen é importante se recuperar logo, não só pensando em vaga na Champions League, em conseguir uma vaga na Champions League da próxima temporada via Bundesliga, mas também pensando na Copa da Alemanha. O Bayer Leverkusen ainda está vivo na competição, vai disputar a semifinal contra o Bayern de Munique daqui pouco tempo, então é importante que o Casper Hillman consiga colocar o time nos trilhos novamente para, quem sabe, alcançar a final lá em Berlim e também para alcançar, para não se distanciar tanto do G4 da Bundesliga. E depois de passar por esses jogos, Xará, depois de passar por esses principais assuntos da rodada, quero trazer os outros resultados que a gente teve nos últimos dias. A 27ª rodada da Bundesliga começou na sexta-feira com a goleada de 5-0 do Leipzig sobre o Hoffenheim. Ótima recuperação do Leipzig depois de ser derrotado pelo Stuttgart num outro confronto direto por vaga na Champions League. Também tivemos já no sábado a goleada do Bayern de Munique sobre o Union Berlim, mais um passo do Bayern de Munique rumo a recordes e a confirmação do seu título alemão. Tivemos ainda um duelo importantíssimo na briga contra o rebaixamento. O Wolfsburg perdeu para o Werder Bremen. Werder Bremen respirando aliviado, se distanciando das últimas colocações, enquanto o Wolfsburg sofrendo uma derrota crítica em casa, num confronto direto, viu suas chances de rebaixamento crescerem muito nessa rodada. Tivemos agora no domingo a vitória do Mainz sobre o Eintracht Frankfurt, vitória também por 2-1 do Freiburg sobre o São Paulo, e fechando a rodada tivemos mais um jogo com muitos gols. O Stuttgart venceu o Augsburg fora de casa por 5-2. O que você me destaca desses outros jogos, Xará? Bom, eu acho que destaco a vitória do Mainz no derby do Rio Meno contra o Eintracht Frankfurt. Acho que não diretamente a vitória do Mainz em si, ou não o resultado em si, mas assim, acho que alguns comentários, né, que circularam após a partida, principalmente por parte do Eintracht Frankfurt, do meio ao seu treinador Albert Riera, né, que foi bem contundente assim nas críticas aos jogadores, principalmente após a partida, né? Até se retirando um pouco da responsabilidade pela derrota, né? Ele comentou, deu algumas frases assim bem impactantes, tipo, eu preciso de ingredientes e bons ingredientes. E também falando que os jogadores deveriam tomar melhores decisões, porque ele não consegue dar o passo final. Às vezes ele vê o espaço, mas o jogador não consegue, sabe? Então, afirmando e trazendo debilidades técnicas dos seus comandados. E por parte dos jogadores, né? Hoje veio uma forma de uma tréplica anunciada pela Sky Sports, falando que os jogadores reclamam que as sessões de treino são muito longas, é, a não a não convocação do Mário Götze para o jogo também não pegou bem entre os jogadores, então, tipo, tá um climinha gostoso lá no Eintracht Frankfurt entre Albert Riera e os seus comandados. Aí após pouquíssimo tempo, né? Acho que ele não tem nem 3 meses, 2 meses de Frankfurt. A situação não tá muito tranquila por lá. E acho que o último comentário sobre essa rodada também, eu acho que a vitória de virada do Freiburg, com 2 gols do Igor Matanovic, ajudando o Colônia também a se safar da zona de repescagem, né? O São Paulo perdeu. O Freiburg a gente não tá falando muito, ele tá ali como um bom mineiro, comendo quieto pelas beiradas, mas volta a vencer na temporada e fez um segundo tempo bem legal em Hamburgo, depois de um primeiro tempo muito caótico, onde o São Paulo poderia facilmente ter saído com uma vitória bem expansiva no placar. E com as mexidas, né? Se a gente viu um treinador muito responsável por uma virada em Dortmund, acho que em Hamburgo não foi muito diferente, né? O Julian Schuster foi muito bem nas trocas no intervalo, colocando o Matanovic no jogo, o Irie no jogo, o Irie que teve também um gol anulado, e por conseguinte acabou colocando outros jogadores que estavam oscilando bastante na partida. O Manzambi começou a jogar melhor, o Yuto Suzuki também, e com o crescimento individual desses jogadores, o Freiburg foi tratorando lentamente assim o São Paulo na partida e venceu com certos méritos ao fim do jogo.
E agora que a gente passou a limpo a primeira divisão, vamos para a segunda, Xará. O que você me destaca sobre a Zweite Bundesliga? A segunda divisão também não deixa muito a desejar nas notícias, né? Muita coisa aconteceu desde segunda-feira passada, né? Acho que a primeira é o Alexander Ender, ex-treinador do Preußen Münster, que foi demitido. A gente chegou até a comentar no episódio passado, e ele foi substituído pelo, pelo Kieran Marmeling, de forma interina. E tanto que nessa estreia dele, nova reestreia dele, justamente contra o adversário que ele fez sua primeira partida como treinador do Preußen Münster na temporada passada, o Magdeburg, o time foi derrotado dessa vez em casa por 3-1. O Magdeburg, que por sua vez, hoje anunciou a saída de Otmar Schock, diretor esportivo, e que fez com que o time saísse quase do rebaixamento à Regionalliga a quase a promoção à Bundesliga na temporada passada. Ele se despede por decisões erradas, né, de planejamento de futebol nessa temporada, e ele se sente responsável por isso e vai deixar o clube ao fim dessa temporada. É, Outros profissionais também deixaram seus postos, né? O Jörg Schmatzke ficou apenas 3 meses no Hannover. Ele foi anunciado na véspera de Natal como substituto do Markus Mann, que deixou a gestão de futebol do Hannover para se transferir para o Salzburg. E ele não durou nem 3 meses, como eu disse, né? Aqui que até achou um percentual para dizer o quanto de contrato que ele cumpriu, foram apenas 8% do contrato. E e ele já foi embora. E, além disso, a gente também teve a vitória do Hannover no campo. O Hannover venceu o derby contra o Eintracht Braunschweig por 1-0. Eu consegui acompanhar esse jogo. E o Braunschweig fez um jogo bem competitivo, mas o Hannover foi mais assertivo ali nas chances que teve. Marcou um belo gol de cabeça com o Maik Nairok, no meio do primeiro tempo, assim, na primeira e única chance que o Hannover teve, conseguiu marcar. O Braunschweig, por sua vez, demitiu na semana passada já, desde o dia 10, na verdade, o Rainer Backhaus e contratou Lars Konietzka como novo treinador. Ele era auxiliar técnico de Ralf Rangnick na seleção da Áustria e agora é o novo técnico do Braunschweig até o final da temporada. E também, além dessa notícia, né, logicamente, do Nils Ole Buch, aí como saindo do Elversberg, o Elversberg vai ter que voltar ao mercado, já que o seu diretor esportivo vai deixar o time oficialmente na quarta-feira para assumir a gestão do Dortmund. Por enquanto ainda não há nomes muito quentes por lá, mas não duvido nos próximos dias saírem algumas novidades no Sarri. E para fechar de vez, o Paderborn hoje anunciou a primeira contratação para a temporada do ano que vem, que é a chegada de Milgren, que veio do Magdeburg 2. É um jogador que eu consegui acompanhar com um pouco de atenção na Regionalliga Nordost. É um jogador de meio campo e muito interessante. Mais um daqueles prospectos que o Paderborn encontra na Regionalliga, e daqui a uns 2, 3 anos você vai ver ele tendo um destaque aí, marcando gols à torta e à direito. Eu acho que esse jogador se encaixa nesse perfil, e nesse final de semana, falando do futebol do Paderborn, o time venceu de virada o Dinamo Dresden com um personagem que muita gente na Bundesliga conhece. 2 gols de Stefan Tiggs, ele mesmo, que jogou no Borussia Dortmund, está hoje no Paderborn e marcou os 2 gols da vitória de virada sobre o Dinamo Dresden aí. E foi um jogo competitivo. O Dresden foi melhor no primeiro tempo, poderia ter facilmente vencido a partida com uma larga vantagem. E o Paderborn, no segundo tempo, uma blitz, de muitos cruzamentos, de muito jogo físico, como Ralf Kettermann tem jogado bastante nesse jeito, conseguiu esse resultado positivo nessa semana. É isso. Grande Stefan Tigges, de passagem sem muito brilho pelo Borussia Dortmund. E agora encaminhando a gente para o final dessa edição do Chucrute FC, quero dar aquela passada também pelo futebol alemão feminino. Nesse último final de semana a gente teve a 21ª rodada da Frauen Bundesliga, com as 3 primeiras colocadas vencendo seus jogos. O Bayern de Munique deu mais um passo rumo ao título
goleando o Essen por 5-0. O Wolfsburg venceu o Hoffenheim por 1-0 e o Eintracht Frankfurt venceu o Hamburgo por 4-1. Esse resultado do Wolfsburg sobre o Hoffenheim foi importante especialmente para o Frankfurt. O Frankfurt é o terceiro colocado, o Hoffenheim é o quarto, e com a derrota do Hoffenheim, o Frankfurt conseguiu se distanciar, conseguiu ganhar um fôlego nessa briga pela terceira colocação, que leva à próxima edição da Champions League feminina. E falando no torneio continental, essa semana começam as quartas de final da edição 2025-2026, com participação alemã. Já nessa terça-feira, o Wolfsburg enfrenta o Lyoness e na quarta-feira o Manchester United recebe o Bayern de Munique. Esse jogo entre Wolfsburg e Lyoness já aconteceu 3 vezes desde outubro de 2024 e a equipe alemã acabou perdendo todas. A mais recente foi, inclusive, na fase de liga da atual edição da Champions League feminina. Na quarta-feira a gente vai ter o duelo entre Bayern de Munique e Manchester United, com a Georgia Stanway visitando o seu país natal, enfrentando o Manchester United. A Stanway, que é um dos principais nomes do Bayern de Munique nessa atual temporada. Vejamos como essas duas equipes alemãs qual vai ser o desempenho delas nessas quartas de final da Champions feminina. E além dessas duas equipes, também temos o Eintracht Frankfurt disputando a Europa Cup, que é o equivalente, digamos assim, à Europa League no masculino. Na Europa Cup a gente já está nas semifinais e o Frankfurt enfrenta o Häcken da Suécia. O duelo também começa nesse meio de semana, na quarta-feira. O duelo de ida e volta vai ser definido já em abril. Bom, Xará, e com isso a gente chega ao final desse episódio do Chucrute FC. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui e te agradeço também por abrilhantar mais uma vez esse podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.